Olá! Mais um episódio do GálataCast, o podcast da Gálata. Hoje conosco temos Felipe Traína da Sales Time, uma das preciosidades bauruenses aqui. Depois eu vou perguntar para ele se ele já ficou rico. Felipe, muito prazer em tê-lo aqui, meu querido. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. E, cara, é um prazer estar compartilhando aí conhecimento com o pessoal da mesma cidade e fortalecer o nosso ecossistema. Bora trazer inovação para essa galera aí. Eu fiz uma pauta aqui de perguntas pro Felipe, mas eu acho que eu vou vilipendiar essa pauta aqui. Ele falou tantos termos ali que eu nunca ouvi dizer, cara. Eu anotei todos aqui. Então, assim, já vou avisando que esse episódio do GálataCast eu vou passar muita vergonha. Eu vou me sentir um velho raiz lá do tempo da máquina de escrever, que é o que eu sou, aliás. Mas eu vou perguntar esses termos aqui, vou perguntar um monte de coisa que eu vi o Felipe conversando com o Márcio. Mas antes eu vou perguntar a pergunta que não quer calar. E aí, meu querido, ficou rico já ou não? Muita gente te procurou nos últimos 19 meses pelos problemas que você resolve? Cara, a gente teve bastante procura. Falar pra você, não tô rico ainda, mas a gente tá num caminho, a gente acredita que é uma jornada, né? Que a gente tem que percorrer aí com o pé no chão. Então a gente tá indo dando um passo de cada vez. Mas a gente recebeu muita procura que nos ajudou a entender melhor o nosso modelo de negócio, o que estava quente no mercado e como que a gente pode ajudar melhor ainda essas empresas que estão precisando acelerar vendas, estão precisando crescer, né? Existe algum padrão de problema das pessoas que te procuram? Alguma coisa que você identifica que é uma base, né? Uma raiz de problema comum entre elas? Cara, existe. Isso foi uma das coisas que nos ajudou durante esse período de pandemia, que foi ter uma massa de informações dessas pessoas que estavam nos procurando, e aí a gente conseguiu entender um padrão. Então, por exemplo, a gente sabe que as pessoas que precisam do nosso produto são as empresas que tentam vender para todo mundo, é o cara que não sabe qual que é o perfil ideal de cliente para o negócio dele, consequentemente, ele gasta energia, muito esforço para um resultado muito baixo. A gente sabe que a empresa que precisa da gente é aquela empresa que não tem sistema algum, então praticamente o gestor não sabe o que está rolando dentro da operação comercial. Ele tem ali 5, 10 vendedores que cada um está fazendo o processo de vendas de acordo com o que eles acham que é o certo. Então não tem informação, não tem base de cliente que é compartilhada. Então esse é um exemplo de empresa que a gente atende muito bem. Cara, tem diversos fatores, dá pra gente ficar falando que meia hora só dos problemas. Conta mais aí, depois eu vou pôr os links da Sales Time lá. Se você comete esses erros, não fique com vergonha, hein? Dá tempo de corrigir. Mas olha, eu acabei transformando em alguns macro temas. Então, por exemplo, mercado, não conhecer o seu mercado, prospecção, não saber fazer uma prospecção, chegar até o cliente, abordar ele, executar uma conversa consultiva e não um telemarketing, fazer follow-up com o cliente. Então tem muita empresa que perde venda porque o cliente vai atrás, o cliente pede proposta, depois que manda a proposta o vendedor esquece do cliente também. E aí o cliente muitas vezes ele não vai ter a proatividade de ir lá e falar, quero comprar. Então o vendedor ele precisa trabalhar essa jornada de compra. Então o follow-up é um dos motivos. Tecnologia, então apesar de a gente acreditar muito que a tecnologia não é o que de fato vai fazer você vender, mas sim vai potencializar seus resultados. Então, tecnologia é um dos fatores também. E, cara, gestão. Perguntinha que eu gosto de fazer muito para os gestores. Cara, hoje você é gestor da sua empresa ou você simplesmente recebeu um cargo de gestor? Que são duas coisas diferentes. Pelo que você falou, Felipe, os problemas são basicamente os problemas que já existiam antes da pandemia, né? Agora eles ficaram mais doloridos. Você acha que a pandemia fez doer mais esses problemas? E aí aumentou a procura por solução? Cara, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas sentem os sintomas, né? Então, o que é o sintoma de você não fazer follow-up? Cara, você está perdendo venda. Só que antes da pandemia, o mercado ainda estava um pouco aquecido. Então, mesmo ele perdendo aquelas vendas, ainda assim tinha outras que eu gosto de falar que era o vendedor não fez a venda acontecer. O cara já chegou querendo comprar. Então, o cliente ele já tinha noção, cara, eu quero isso. Então, ele foi praticamente tirar um pedido. E o que aconteceu? Quando veio a pandemia e aí todo mundo ficou em choque, começou a segurar o orçamento, começou a mandar um monte de gente embora, as vendas passaram de ser do tira pedido para ser vendas complexas. Ou seja, agora você precisa convencer aquela pessoa que está do outro lado que vale a pena ela investir aquela grana que ela guardou para tentar manter a empresa por mais tempo na sua solução, porque a tua solução vai ajudar ela a reduzir custo ou vai ajudar ela a potencializar os seus resultados. Só que acontece, esses vendedores que não eram consultivos, cara, morreu.
Por quê? Aí ele não fazia follow-up, começou a perder venda. Porque aquela venda que ia acontecer automático já não estava acontecendo mais. Então, eles tinham sintomas antes, mas não doía tanto. Então, esse sintoma ele foi potencializado com a crise. E aí, consequentemente, quando não entra dinheiro na empresa, aí todo mundo começa a dar atenção para ver onde está o problema, né? E aí, consequentemente, a gente olha para vendas, porque vendas é o motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. E principalmente as empresas que perderam cliente, enfim. Você precisa fazer alguma coisa em vendas para vender. Só que não é simplesmente sair ligando para todo mundo. Aí começa o desespero. Cara, agora pega lá, vamos comprar uma lista de 5 mil contatos, vamos sair ligando. E nesse contato tem os mais diversos possíveis. Gente que nunca ouviu falar de você, você vai lá, aborda o cara e quer que ele compre. É o pior, o cara nunca ouviu e você não tem nada personalizado para falar com a pessoa. Você chega falando do teu produto. E aí tem uma mudança que vem ocorrendo nos últimos tempos, que é as pessoas, cara, elas não querem saber da tua empresa. Elas querem saber se você vai resolver ou não o problema delas. Então, se você chega falando da tua empresa, basicamente o cara fala, puta, é vendedor. Ele já entra num mindset porque ele começa a te ignorar. Agora, quando você chega falando de um determinado problema que dói dentro daquela empresa, e para você saber desse problema, de fato você precisa conhecer seu cliente, porque cada cliente vai ter um problema que dói mais. Cara, quando você chega falando do problema para ele vai te dar atenção. Cara, se você tá sentindo um problema e vem uma pessoa falando sobre aquele problema, no mínimo você vai querer conhecer um pouco mais sobre o que ele tem para falar, entendeu? E eu ouvia muito isso, né? Vender é resolver problemas. A pessoa tem problema, ela quer resolver os problemas dela. Ela quer que você se exploda com os seus problemas, com as suas metas, com as suas necessidades. É o problema dela. Então, primeiro, vender é resolver problemas. 2, vender é ajudar as pessoas. Então, a hora que você falou que tem vendedor que não é consultivo, eu falei, mano, que é isso? Tem roda que não é redonda, então é isso. É mais ou menos a mesma afirmação, né? E, assim, são conceitos que a gente imaginava que iam se consolidar ao longo dos tempos e foi um soco no estômago aí na pandemia que não tem mais espaço para amador agora. E o cara que aborda um eventual cliente ali com um roteiro automatizado, cara, é um amador. Exatamente, cara. Exatamente. Essa é a grande diferença de um telemarketing para um vendedor consultivo. Cara, você vai numa empresa de telemarketing, praticamente você tem um script onde você vai ler sempre aquele mesmo script. Quando você vai fazer uma venda consultiva, cara, o teu cliente, ele exige que você saia do script, exige que você saia do roteiro. E somente conhecendo o seu cliente, conhecendo as dores dele, conhecendo o que ele deseja, aí sim você consegue criar uma estrutura de capacidade analítica mesmo, de entender a situação daquele cara e fazer a pergunta de acordo com o momento dele. Agora, quando você conhece o problema do cliente, você sabe fazer a pergunta certa para fazer com que ele fale mais sobre o produto dele, sobre a consequência que está gerando dentro da empresa dele não saber vender direito, aí você muda o jogo. Você deixa de ser aquele cara telemarketing e você começa a ser mais consultivo. É o cara que vai ajudar. Exatamente. E uma coisa que eu gosto de fazer, Cristiano, quando a gente entra numa empresa, e às vezes o cara tá relutante, Felipe, não sei se isso funciona, não, a gente já tentou fazer isso no passado. E, cara, beleza. Vamos fazer o seguinte. Me dá 2 horas na sua empresa. Eu não vou cobrar nada. Dá 2 horas e eu vou fazer um roleplay com os seus vendedores e você vai ser o cliente. Cara, é o suficiente para ele ver como que os vendedores deles estão vendendo. O cara colocar a mão na cabeça e falar, não acredito que o meu time tá fazendo isso. Fala, é isso que tá acontecendo, cara. É dessa forma que o seu time tá vendendo. Você consegue imaginar agora o porquê que vocês não estão crescendo? Legal. Para encerrar esse primeiro bloco, quando a conversa é boa, passa rapidinho mesmo. Eu vou comentar uma situação que tem acontecido comigo. E, cara, eu preciso rir, porque senão eu vou ficar muito puto com isso, porque é um saco, velho. E eu vou pedir para você comentar isso tecnicamente. A minha operadora de celular, não vou falar qual é, porque as 3 brasileiras são uma bosta, então tanto faz qual é. Enfim, é a única, é a que eu menos xinguei ao longo da vida, eu já fui cliente de todas, e tem uma que eu xinguei menos, fiquei com ela, tô com ela há 10 anos. Estou satisfeito, posso dizer isso, estou satisfeito. E aí esses caras, no começo do ano, eles cismaram que eles tinham que me vender TV a cabo. Deve estar com uma meta insana lá, de vender X TV a cabos por dia, enfim. E, cara, em casa ninguém vê TV. A gente não tem TV nem aberta nem fechada desde 2009. Estamos indo para
12 anos sem TV, 13 anos sem TV. Não gostamos de TV, não gostamos de ficar esperando alguma coisa acontecer em determinado horário, sentados em frente à porcaria da caixa para escolher alguma coisa que alguém disse que a gente tem que ver, que nós não decidimos. Então, assim, o conceito de TV é abolido na minha casa. Enfim, a gente não vai comprar TV. Aí o cara liga, o roteiro assim, mais ou menos automatizado, né? A gente percebe que ele tem bastante domínio naquilo. E começa a falar dos benefícios da TV. Então ele sabe todo mundo, as faixas etárias, ele sabe todo mundo que tem lá em casa, porque todo mundo é assinante da mesma operadora. E aí ele começa a falar, porque pra fulano tem isso, pra ciclano tem aquilo. Eu falo, cara, a gente não quer TV. Você tá vendendo carne pra um vegetariano, a gente não quer. Mas, cara, R$1 por dia, não sei o que, velho. A gente não quer TV. Aí teve um dia que eu me enfezei e eu comecei a dar corda pro cara, né? Eu deixei ele falar e argumentei, ele contra-argumentou. Aí eu enfezei e falei, cara, chama a sua gerente. Vamos dar uma aula de venda pra esse cara aqui. Aí a gerente começou a falar a mesma coisa. Eu falei, não, isso não tá acontecendo. Cara, mas aí que você começa a perceber a diferença de você ser um vendedor consultivo ou não. Por quê? O vendedor telemarketing, ele não sabe sair do script. Entendeu? Que ele vai numa sequência linear contigo. Cara, eu preciso vender a TV, preciso vender a TV. Ele não sabe investigar outros pontos. O vendedor consultivo, o que ele deveria fazer? Cara, primeiro ele tem que entender, cara, você tem TV em casa? Você gosta de TV? Você gosta de TV? Com qual frequência você assiste TV? Cara, não assisto, a gente não faz nada com TV. O vendedor consultivo, cara, já te desqualificaria em 2 minutos. Cara, vou vender para quem quer. Se um dia você tiver interesse, ó, tá aqui. Você pode entrar em contato com a gente, vamos pro próximo. E é uma coisa, Felipe, que eu vejo que as pessoas esquecem, cara, que tem muito se fala do propósito da empresa, né? As empresas, elas têm um propósito e têm uma atividade fim, que não são a mesma coisa. A atividade fim de toda empresa é fazer vendas. Ou ela faz vendas ou ela deixa de existir. O propósito é o problema que ela resolve. E isso, eu vejo que isso interfere muito na qualidade da relação com o cliente e na qualidade da venda em si. Exato, cara, com certeza. A gente entrou nessa linha de propósito há um tempo atrás, porque a gente entendia, cara, a gente tem que ter o... Se você for fazer qualquer pesquisa em questão de empreendedorismo, virou modinha, cara, você tem que ter alguma coisa, um propósito para você ter sucesso ou não. E aí entra nessa questão que você falou, que às vezes a atividade fim da pessoa e o propósito, ela fala uma coisa fora, mas dentro da empresa é outra, né? E aí a gente começou a bater bastante cabeça, né, nesse tempo atrás. Falei, cara, qual que é o propósito da Sales Time, né? Tipo, por que a gente tá aqui? Tudo bem, a gente quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, beleza, mas por que a gente quer ganhar dinheiro? Porque se a gente começar a pensar assim, a gente, cara, vai virar um telemarketing. Porque a gente vai fazer tudo pra ganhar dinheiro. E aí, quando a gente começou a pensar num propósito, foi quando a gente começou a entender que, cara, nosso propósito não é pra todo mundo. Nosso propósito não vai ajudar todo mundo. E aí a gente começou a entender, cara, a gente tem uma missão muito grande de ajudar esses gestores de vendas e esses empreendedores a entender quais são as alavancas de crescimento dos seus processos comerciais para que eles consigam potencializar os resultados. E como que a gente vai fazer isso, cara? A gente vai educar esses caras. A gente vai falar com as pessoas que estão precisando da gente. Então a gente conseguiu juntar propósito com a nossa atividade fim, no sentido, cara, a gente vai ganhar dinheiro ajudando as pessoas e não forçando as pessoas a contratarem um serviço que muitas vezes ela nem precisa. Então aí a gente começou a entender, cara, propósito e atividade, elas começam a se unir quando você de fato começa a conversar sobre isso. Deixa de pensar somente, quero ganhar dinheiro. E aí sim, é o que a gente fala, cara, aí vai ser a sua grande diferença de você para um telemarketing que fica ligando desesperadamente porque precisa vender. Porque o propósito dele é bater meta. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do GalataCast com Felipe Traina da Sales Time. Vou chamar a vinheta e no segundo bloco ele vai fazer algumas afirmações cabeludas aqui. Por exemplo, a tecnologia não faz vender. Ele vai explicar essa afirmação que ele fez aqui. E entre outras coisas. Até já!
De volta com o GalataCast, o podcast da Gálata, hoje com Felipe Traína da Sales Time. Sales Time, como o próprio nome diz, é uma empresa de vendas. Felipe, você acha que as vendas elas passaram por uma transformação excessiva e no caminho errado? Traduzindo, tem muita gente automatizando o lado errado da coisa, cara, porque a venda nada mais é do que uma pessoa numa ponta e uma pessoa na outra. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia é o que vai virar o jogo da empresa. A tecnologia é algo que vai fazer ela de fato sair da vala e começar a vender mais. E acontece muito desse ponto que é a empresa não está vendendo e ela acredita que a tecnologia vai ajudar e ela vai lá e investe em tecnologia, que não é barato. Então tem muita tecnologia aí que se você for colocar na ponta do lado, você vai investir uns 2, 3 contos por mês ali no pacote de tecnologia. Só que isso não vai trazer o retorno esperado. Por quê? Eu volto batendo naquele ponto que a gente começou no início lá, que era quem que é o seu cliente, cara? Para quem você está querendo vender? E a tecnologia, ela tem um momento certo de você colocá-la na tua empresa. Então, óbvio que existem vários modelos de tecnologia, mas a tecnologia de automação, que é os famosos robôs, aí, os chatbots, por exemplo, que vão fazer a comunicação praticamente automática por você e qualificar o teu lead. Cara, por que você vai ter um chatbot se você não tem demanda no seu site? Porque você vai investir uma grana ali nesse momento, se você tem 1 contato por dia, 2 contatos por dia. Será que está no momento certo de você investir? Será que o investimento que você está fazendo está trazendo ROI para a tua empresa? A tecnologia tem que ser implantada no momento que, cara, o fator humano não consegue atender mais aquela demanda. Aí sim você começa a usar a tecnologia para conseguir otimizar o dia a dia da pessoa e até mesmo conseguir potencializar o resultado daquela pessoa, para você não precisar contratar mais pessoas. Só que depende muito a forma como você aborda as pessoas, por exemplo, usando um chatbot. Tem chatbot aí que, cara, não adianta nada você colocar lá um negócio bem estático que vai caindo no ponto onde o vendedor, né, ele vai receber o contato só depois que o cliente acertou as opções lá para conseguir falar com o vendedor. E aí, muitas vezes o cliente acaba se estressando com a tecnologia e acaba desistindo do contato, às vezes por não conseguir fluir de forma natural ali na conversa com o chatbot. Então você precisa entender, cara, qual é a tecnologia certa para o meu negócio. Então, será que eu estou no momento certo de colocar essa tecnologia ou não? Porque senão você vai gastar dinheiro, você vai queimar uma grana ali colocando dinheiro para poder ter essa tecnologia. E você pode perder o lead ou qualificar até mesmo o lead errado por falta de direcionamento mesmo, de como que essa tecnologia tem que operar, tem que trabalhar para você, né? Então existem 2 pontos chaves ali, que primeiro é a hora certa e segundo no lugar certo, né? Porque a tecnologia pode potencializar muito defeito que a sua empresa tem. E você não percebeu ainda porque eles não foram potencializados, é isso? Exatamente, cara, exatamente. Eu gosto de colocar isso numa linha do tempo, assim, cara. Imagina que você está começando agora. Mesmo que você já esteja operando, dê alguns passos atrás. Vamos imaginar, se eu fosse começar agora a minha empresa, quais seriam os passos que eu deveria fazer? Primeiro, você está no momento de, cara, entender qual que é o teu perfil ideal de cliente. Para quem que eu vou vender? Se você tá lá na frente e não sabe quem que é o teu cliente, cara, você tem que voltar desde o início. Quem que é meu cliente? Como é que eu identifico esse cliente? Como é que eu me comunico com ele? O que ele está precisando? Definir esse cara. Segundo passo, eu preciso chegar até esse cliente. Então eu começo a definir processos. Então eu começo a trabalhar processo de prospecção. Começo a trabalhar processos que vão gerar demanda para a minha empresa. Então, prospecção outbound, vamos fazer uma live, vamos fazer um podcast, vamos fazer alguns eventos que vai atrair, vai gerar demanda para a minha empresa. Começou a ter demanda, você tem que começar a entrevistar essa galera. Preciso conversar com essa galera para entender se elas têm aquele perfil que eu estipulei lá atrás. Não tem o perfil, deixa eu entender o que essa galera está precisando e por que eles chegaram até aqui. Às vezes você precisa refinar um pouco o teu perfil. Nesse meio tempo, você vai começar a receber demanda e aí, cara, você tem que começar a priorizar o seu atendimento. Que é, nem todo mundo que vai chegar até você é seu cliente. Então agora você precisa entender a fase de qualificação, que é onde eu tenho a galera que está vindo atrás de mim, agora eu preciso entender se eles são potencial cliente ou não. Então agora você precisa estruturar o seu processo de qualificação. Quais são as perguntas que eu preciso fazer? Como que eu faço a pessoa que está do outro lado falar um pouco mais sobre os problemas que ela está tendo e as necessidades que ela está tendo no dia a dia dela?
Com isso, vai ter o insumo necessário para entender a qualificação e entender se a pessoa tem potencial ou não. Última fase é o processo de vendas. Então, agora sim eu vou começar a vender. Agora sim eu vou falar da minha solução. Agora sim eu vou falar como eu sou a melhor opção para resolver aquele problema que ela relatou para mim na qualificação. Cara, todo esse processo você não precisa de tecnologia praticamente. Então, você consegue validar tudo isso sem ter tecnologia. Aí o que acontece? Algumas tecnologias te ajudam nesse processo, que nem você ter um site, é essencial para a pessoa te achar, você ter as redes sociais ativas para a pessoa te achar, cara, um CRM te ajuda a fazer toda a gestão desse cara, daquela demanda que chegou. Tudo isso vai te dar suporte para entender melhor seu cliente. Então, são tecnologias essenciais, cara, tecnologias bem baratas de mercado. Conseguiu validar esse processo, chegou no processo de vendas, você já sabe que, cara, tá caindo aqui 100 leads por dia. Desses 100 leads eu tô qualificando 30. Desses 30 eu tô gerando 10 oportunidades, 10 tô fechando 2. Você começou a entender esses resultados. Agora você tem que começar a pensar, como é que eu aumento a quantidade de leads que tá chegando ali? Legal, pensar lá na ponta, né? Lá no começo. Exatamente. Agora, como é que eu aumento a quantidade de leads? O meu time hoje, ele suporta essa quantidade de leads? Suporta até mais. Então vamos lá, não precisa investir em tecnologia, vamos investir em gerar mais demanda ali. Como que eu gero demanda? Cara, vamos participar de mais eventos, vamos fazer mais palestra. Você pode usar um ads, você pode usar uma prospecção ativa, vamos aumentar o volume. Conforme você vai desdobrando as áreas, vai ter tecnologias específicas para cada um dos momentos. Se você vai fazer uma prospecção ativa, qual que é o processo padrão? Preciso montar uma lista. Quais são os potenciais empresas que eu vou começar a prospecção? Dessa lista eu preciso pegar os contatos e eu preciso iniciar uma cadência de atividades. Que é fazer um telefonema, depois mandar um e-mail, fazer uma conexão com o LinkedIn e assim por diante. Aí você vai perceber que dentro do processo de prospecção tem processos dentro do processo de prospecção. Tem as etapas que você precisa fazer ali naquele processo. Então, por exemplo, processo de montagem de lista. Cara, hoje 80% do tempo de um SDR é fazendo lista. Aí você vai começar a pensar, pô, meu time está demorando 80% do tempo para fazer lista. Como que eu posso automatizar a geração de lista? Aí você vai atrás de uma ferramenta que gera lista automática para você. Aí você vai atrás de uma ferramenta que, cara, traz informações do LinkedIn. Porque isso vai te ajudar naquele determinado ponto. Você vai aumentar o resultado daquele teu funcionário ali, daquele teu colaborador. Beleza, aumentei. Agora o cara precisa começar a mandar um monte de e-mail, começar a fazer um monte de ligação. Pô, tá fazendo e-mail na mão. Começou a ficar moroso de novo o processo. Agora vamos ver quais ferramentas podem me ajudar para mandar e-mail em massa. Ou para colocar isso dentro de um fluxo cadenciado onde vai ser automatizado as cadências. Na ponta de prospecção, você vai começar a trazer mais gente para o teu site. Na ponta do webinar, você vai trazer mais gente para o teu site. Aí vai chegar no momento e falar, cara, a gente está recebendo tanta demanda aqui que o time não está dando conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então eu tô tendo lá 50 pessoas chamando ao mesmo tempo o chat. Cara, o vendedor não consegue dar atenção. Aí beleza, agora vamos pensar no chatbot. Aí vamos pensar, cara, como que eu qualifico o meu cliente através do chatbot? Como que eu tiro aquele cliente aquele potencial cliente que na verdade não é um potencial cliente, eu sei que não é o cara que eu consigo atender de fato, e filtro somente aqueles que realmente a gente vai atender. Quais são as perguntas que você faz em qualificação? Começa a colocar essas perguntas dentro do seu chat. E automaticamente ele já vai separando para você, ó, desses 100 aqui, ó, 30 estão qualificados de acordo com o teu potencial. Então esses 30 você já manda para o vendedor. Então, o seu vendedor vai dar atenção para esses caras. O resto, cara, vai ficar na fila. E às vezes você já pode até desqualificar pelo chat. Legal, anotaram aí uma aula de vendas com o Felipe Traína que realmente não tem, todo o processo pode ser feito no papel, não precisa de tecnologia. Depois no final do vídeo eu vou deixar aqui o Pix da Gálata e o Pix da Sales Time para vocês pagarem essa aula aí que nada é de graça. Felipe, qual que é o erro mais comum? Obviamente é humano, né? Eu falei aqui na última entrevista que eu fiz com o Clemilton Baceto que o culpado de tudo isso é o Noé, que devia ter posto só os bichos na arca, não pôs, perdeu uma oportunidade. Obviamente o erro no processo mais comum é humano. Qual é? Você consegue identificar? O erro mais comum e grave é aquele vendedor que espera, cara, a venda cair do céu.
Tem muitos vendedores que estão acostumados com a venda por indicação, que tá acostumado do cliente chegar já pedindo o produto. E esse vendedor, ele acaba entrando num ciclo vicioso, cara, ele não faz as ações que ele precisa para fazer a venda acontecer. Tipo, o cara não vai lá fazer a prospecção todo dia, o cara não vai lá fazer social selling todo dia. E aí, consequentemente, no decorrer do tempo, ele fica sem demanda. Por exemplo, para você pensar aí num cenário como esse, pensa lá, o cara que ele tá recebendo indicação todo dia, aí veio a pandemia e pá, acabou. Não tem mais nada, o cara fica perdido, não sabe o que faz, ele começa a dar tiro para todo lado. Só que o que acontece? Ele vai lá, prospecta 10 pessoas num dia, depois 5 no outro, depois 7 no outro, só que a meta dele de vendas é 50 clientes no mês. Só que ele não sabe, esse cara ele não sabe fazer a engenharia reversa. De entender, cara, para fechar 50, quantas prospecções eu preciso fazer? Quantas ligações eu preciso fazer? Quantos e-mails eu preciso mandar? Cara, esse cara é o erro que a gente pega, assim, que é bem comum. É o cara que literalmente ele tá confortável. Entendeu? Porque geralmente essas empresas que a gente está conversando aqui é uma empresa que tem uma recorrência. Então praticamente aquela recorrência está sustentando a empresa e não tem a cobrança tão alta para o comercial gerar novos negócios. E aí o vendedor acaba sentando no sofá e ele acaba se acomodando. Você percebe uma atenção maior, uma tomada de consciência, acho que esse é o termo, do empresário, do vendedor para a importância desse processo, ou não? Estamos longe ainda? Cara, sim, eu percebo, principalmente com a pandemia, como eu falei, ela acabou acelerando a necessidade de ter um software CRM, de ter um processo comercial mais consultivo, porque quando acabou a indicação, cara, vendas, na verdade, o dinheiro é que mantém a empresa, a não ser que você seja uma ONG, alguma coisa que, cara... Sim, a venda é a atividade fim da empresa, independente exatamente. do que você faça. Cara, você precisa ter dinheiro ali, e para ter dinheiro você precisa vender. E quando parou de vir o dinheiro, principalmente das empresas que estavam acostumadas com indicação, cara, praticamente bateu o desespero. Falei, agora eu preciso vender. E aí, o que aconteceu? Começou a separar, então, quem realmente sabia vender, cara, continuou crescendo. Muita gente que, cara, não teve problema nenhum com a crise. Pelo contrário, dobrou, triplicou de tamanho. E as empresas que não sabiam vender, cara, passaram apertado. Começaram a perder cliente, começaram a perder receita e não conseguiram repor isso daí. Por quê? A gente deixou de ter o vendedor consultivo na mesa e começou a ficar com o vendedor que estava acomodado lá, que estava acostumado a receber a venda pronta já. Entendeu? Que é o cliente que já praticamente queria comprar. E aí, quando isso acontece, cara, aí bateu o desespero. Então, agora sim, a gente precisa dar um olhar mais criterioso para vendas. Agora, assim, a gente precisa entender onde que a gente está errando em vendas. Agora sim, a gente precisa entender como a gente pode capacitar o nosso vendedor. Aí sim, o pessoal começou a vir atrás. Aí sim, o pessoal começou a ter a noção que, cara, vendas é importante dentro da empresa. Legal. Eu preciso perguntar, e eu sei que talvez não aconteça muito com você, porque... A galera, quando te procura, eles já meio que perderam a esperança, né, na volta ao normal, mas eu preciso perguntar, cara, você encontra muito empresário cujo o principal plano de superar a pandemia é esperar as coisas voltarem ao normal? Cara, esse sujeito me desespera. Você encontra muito isso? Cara, acho que não tive muita experiência de pegar, principalmente os clientes que a gente fechou e os nossos leads, assim, eles estavam com uma consciência já mais clara de que o normal é esse. Cara, eu preciso me adaptar. Legal. Olha pra câmera lá, então, pra gente fechar o segundo bloco e diga pra esses desgraçados quando que o mundo vai voltar ao normal, meu querido. Conta lá pra eles. Cara, o mundo... Esse é o normal. Então, você tem que se adaptar. Então, quem vence é quem se adapta melhor. Quem se adapta mais rápido. Então, cara, não fique esperando, não sendo... Porque se você ficar esperando, o teu concorrente vai passar a perna em você. Muito bom. Felipe Traína da Sales Time, esse foi o segundo bloco do GalataCast. Daqui a pouco a gente chega aqui por um bloco mais suave, um bloco mais divertido aqui, que ele vai contar algumas histórias pra gente e eu separei umas perguntinhas pra fazer pra ele também. E a gente volta já, vou chamar a vinheta.
Terceiro e último bloco do GalataCast, o podcast da Galata com o Felipe Traína da Sales Time, nosso convidado de hoje. Felipe, eu confesso para você que eu tinha feito uma pauta para o terceiro bloco que eu vou ignorar essa pauta, porque aconteceu tanta coisa aqui entre as nossas conversas, o cafezinho e as coisas que você foi falando aqui, que eu me nego a seguir aquela pauta lá, afinal... Procedimentos são bons para serem entendidos e quebrados quando necessários, né? Conta aí pra nós. Quantos anos você tem, cara? Cara, eu vou fazer 28 agora em dezembro. Legal, já não é mais moleque, já deve doer as costas. Você sabe por que dói as costas? Rapaz, ainda não, hein? Ainda não dói as costas? Ainda não. Ai, que sorte. O ser humano tem dor nas costas porque ele começou a andar ereto. A nossa composição física não nasceu, não foi criada para ter espinha ereta. Então vai mais uns 10 mil anos de evolução aí até a gente parar de ter dor nas costas. E ela começa com 25, 28. Então calma que as suas estão vindo aí. Deve estar chegando, então. O Felipe me falou um monte de termos aqui, cara, que eu fui tentado a anotar aqui. Eu vou fazer ele explicar um por um. Mandei. Até porque, assim, alguns eu até sei o que é, mas é curioso que a gente fale sobre isso tecnicamente, porque é um beabá empreendedor, né? Eu fiz uma postagem no meu Instagram esses dias que chama justamente isso. A complexa sopa de letrinhas do mundo corporativo. Então, vamos colocar aqui mais alguns termos. Cara, que diabos vem a ser um BPO? Conta pra gente. Boa. Cara, BPO, na verdade, significa Business Process Outsourcing. É quando você terceiriza algum processo, tá, dentro da tua empresa ali. Ainda bem que você já emendou a resposta, porque eu ia perguntar que diabos é um Business Process Outsourcing? Então é quando você terceiriza o processo, e o que a gente fez, a gente trouxe o BPO do gestor de vendas. Então a gente terceiriza a gestão de vendas dentro da sua empresa, né? Legal. Um outro termo aqui que já é mais comum, eu sei o que é isso, mas eu preciso perguntar porque tem tudo a ver e o Felipe vai gostar de falar disso. O que é o tal do outbound? Que já explica o que é o inbound também, porque o cara vai falar o outbound é o contrário do inbound. Pode até ser. Legal, cara. O outbound nada mais é que aquela, vamos trazer pro português, aquela prospecção ativa, né? Quando você vai atrás de um cliente no qual ele não te conhece ainda. Então, quando você faz, por exemplo, um ads que vai cair na tela dele, ele nem sabe quem que é você. Quando você pega um telefone e liga para a empresa, ele não faz ideia de quem está falando ali. Então, outbound é quando você, de fato, interrompe o dia de uma pessoa que não te conhece, não te esperava. Então, essa é uma estratégia de vendas. Legal. E ads, cara, que você acabou de mandar aqui, eu já anotei. Vamos lá, fala o que é ads. Cara, o ads são os recursos que você utiliza aí, orientado à tecnologia, para fazer um outbound. Então, por exemplo, aquele anúncio que aparece quando você vai fazer uma pesquisa do Google. Tá, quero, sei lá, vamos pesquisar lá. Como treinar meu time de vendas. Então pode ser que nos primeiros resultados vão aparecer lá algumas empresas que pagaram para aparecer lá. Então isso é um ads. Pode ser quando você está navegando no teu Facebook, no teu Instagram, aparece uma foto lá como patrocinado. Então isso pode ser um ads. Então é um recurso, uma tecnologia que as pessoas utilizam para fazer um outbound, né? Show de bola. Ó, essa aqui eu nunca tinha ouvido. O que é um roleplay, velho? O roleplay para mim é patins. Cara, o que acontece? Eu gosto de comparar muito o vendedor com um atleta. Então, um atleta, para ele ser um atleta de alta performance, ele precisa treinar bastante. E o roleplay, ele é a forma de treino do vendedor. Então, o roleplay nada mais é do que uma encenação de vendas. Então, é quando você, vamos supor, você que é o gestor ou dono da empresa, você vai se passar por cliente e aí você vai convidar um dos teus vendedores para tentar vender para você. E aí, nesse procedimento, você vai anotar os feedbacks que você precisa passar para ele, até mesmo para ele poder melhorar. E aí vocês vão fazendo esse processo até que ele continue evoluindo. E esse é o treino dele, é das opções de treino, né? Então é a forma como ele vai se capacitar para vender melhor. Vamos lá, essa aqui, toda vez que eu escrevo sobre isso, dá briga. Cara, eu confesso que às vezes eu falo, não tenho nada para fazer hoje. Vou postar sobre SDR, que vai dar briga. Mano, que diabos é um SDR? Fala aí, vamos ver se a galera vai brigar com você também. Boa. As pessoas não se entendem sobre o que é o SDR. Cara, o SDR é o Sales Development Representative, que é
essa sigla veio através do livro do Aaron Ross, né, que escreveu lá Receita Previsível, que é o cara que faz outbound. O SDR é o cara que faz outbound, ou seja, ele vai fazer o primeiro contato com o cliente. E o que acontece? No Brasil, acabou se popularizando o SDR como sendo o cara de pré-vendas. Só que, na verdade, a única função do SDR, cara, é fazer o outbound. E nesse outbound, ele tem que gerar uma reunião para o vendedor. Então, ele não vai falar de produto, ele não vai ficar fazendo apresentação comercial. O SDR ele tem exclusivamente a missão de abordar o cliente e falar, cara, existe esse problema no mercado e a gente tem uma solução para resolver. Tá a fim de conhecer mais sobre ela? E aí ele vai trazer você para uma reunião. E o que acontece? Então, existe o SDR, que faz essa ação. Existe um cara que chama MDR, que Esse é o cara... eu nunca ouvi. É praticamente o SDR do marketing. Então, quando você faz as ações... com outra tecla. Quando você faz as ações de marketing, que você gera lead através do inbound, de um webinar, enfim, que as pessoas erguem a mão para falar com você, aí você pode ter um MDR, que é o cara que vai qualificar esse povo. E tem também o próximo ali, que eu não me recordo se é BDR ou BR, que o pessoal BDR, fala, que é o cara que vai desenvolver parcerias de negócio. Então é o cara que vai prospectar parceiros que vão trazer indicações para você. Então, existem essas 3 frentes, só que acontece... Tudo vendedor, cá entre nós, né? Que o vendedor hoje ele é mais complexo, ele é mais completo, ele é mais importante do que nunca. Exato, cara. E o que acontece? Aí o Brasil acabou popularizando o SDR como sendo os 3. Só que na verdade não. Essa é a origem da Discord, acabei de entender. O SDR é o cara de outbound, entendeu? Então você tá numa empresa, você tá qualificando o lead que vem do inbound, você não tá fazendo trabalho de SDR. Legal. Sabendo a origem da Discord, eu consigo causar a discórdia com mais facilidade. Cara, obrigado por isso. Vou chegar em casa e vou postar. Mano, você não é SDR, aceite. Cara, vai chover nego brigando comigo lá. Mais uma última aqui e depois a gente segue a pauta do bloco 3. Olha o bloco 3 como tá pautado aqui, ó. Depois a gente segue a pauta do bloco 3. Social selling. Eu também já conhecia esse termo, mas é legal você falar. Legal. Cara, nos últimos anos, as redes sociais vêm mudando muito a forma como as pessoas consomem produto, como as vendas acontecem. Então, praticamente, muitas pessoas estão conectadas hoje. É difícil você achar uma pessoa que não está conectada pelo menos em uma rede social. Tem LinkedIn, tem YouTube, tem Instagram, Facebook, cara, tem uma porrada aí. E o social selling é a ação de você estar presente dentro de uma rede social na qual o teu público está lá também, e você produzir conteúdo, interagir, engajar com esse público. Então, por exemplo, uma ação de social selling no LinkedIn, que é uma rede profissional, é você se conectar com a pessoa, é você entrar no perfil dela, visitar, é você indicar para ela um conteúdo, é você postar conteúdo na rede social, então fazer um post, escrever um artigo lá. Então é a arte de você estar presente ali, porque com isso você vai gerar autoridade. E com isso as pessoas que estão te assistindo ali, que estão te acompanhando, vai entender que você é especialista naquele assunto e quando surgir aquele problema, ela vai erguer a mão para você. E aí o que acontece? A gente acaba usando o social selling combinado com ações de outbound, ações de vendas. Então, por exemplo, eu vou fazer um outbound com você, antes de eu chegar até a tua empresa e ligar, cara, eu começo a fazer uma ação de social selling. Eu começo a seguir o dono da empresa no LinkedIn. Eu vou lá, me conecto com ele, mando uma mensagem. Eu vou lá e indico um artigo para ele ler que eu acabei de escrever. E aí depois eu faço uma abordagem, né? Depois eu mando um e-mail. Só que quando eu mando e-mail, ele já me viu em algum lugar. Então eu já não sou mais um completo desconhecido para ele. Então o social selling traz isso para as empresas. Muito bem. Lembra a parte que eu falei que eu ia deixar o Pix aqui da Sales Time da Galata? Olha isso aqui, hein, cara. Olha isso aqui. Você falando de social selling, cara, eu me lembrei de um paralelo importante que para mim é tão diferente que é como se fosse outra encarnação. Mas eu fui jornalista de jornal impresso, cara, por 17 anos. E às vezes as pessoas me perguntavam, cara, qual que é a sua especialidade? Eu falei, mano, eu sou especialista em escrever coisas no jornal. E agora a mesma coisa, né? O nego entra no Instagram e fala, eu não consigo entender o que você faz, qual é a sua especialidade. Eu sou especialista em postar coisas no Instagram. O meu social selling tá com problema, fala aí. Felipe, como é que você se meteu nessa, cara? Como é que você começou a falar, vou abrir uma empresa de vendas? Qual é a sua trajetória até você chegar aí? Cara, eu sempre tive o sonho de ser empreendedor.
Nossa, Tipo, que louco, sempre velho. quis, desde pequeno eu queria ter uma empresa e tal. E aí eu fiz um intercâmbio em 2012. Pera aí que eu estou te passando aqui um contato de um psiquiatra e de um psicólogo. Continua, por favor. Somos doidos. E, cara, e aí em 2012 eu fiz um intercâmbio pro Canadá e conheci muita gente e me abriu muito a cabeça, assim. Então eu vi como as coisas andavam lá, tipo, tive diferentes culturas envolvidas assim no meu dia a dia, a forma de trabalho, enfim. E aí aquilo lá me deixou com mais vontade ainda, cara. E lá que eu comecei a ter contato com tecnologia, comecei a ver como que as coisas estavam se desenvolvendo. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu vim para Bauru para estudar ciência da computação, porque eu tinha a ideia que eu ia voltar para lá, ia fazer alguma coisa lá. Só que aí quando eu vim pra cá, cara, a primeira coisa que eu já tinha em mente era, cara, eu preciso arrumar um estágio o quanto antes pra poder aprender mais sobre o... E você é de onde, cara? Não sendo de Bauru. Eu sou de Brotas. Brotas, legal. E aí eu precisava de um estágio pra acelerar o meu conhecimento, cara. Porque eu nunca fui um cara de ficar em computador e tal. A minha infância inteira, que até os 18 anos, eu era aquele moleque de ficar em rua, brincando de skate. Cara, ia pro sítio, montava em boi, tipo, não tinha nada a ver com computador, cara. E aí eu vim pra cá estudar tecnologia. Primeiro dia de aula que eu tive lá, eu falei, caraca, veja o que eu tô fazendo aqui. Falei, se eu não correr atrás, e a galera do técnico ali já sabendo muito mais do que eu. Então eu fui para um estágio, e cara, aí que começou então as iniciativas. Então, desse estágio já comecei a aprender a mexer com tecnologia, depois passei para uma outra empresa. E nessa outra empresa eu já fui fazendo algumas coisas em paralelo. Então, tipo, comecei a criar uns sisteminhas já. O meu foco era sempre, cara, eu preciso aprender aqui para implementar aqui. Então, eu aprendia no estágio e começava a fazer algumas coisas paralelas para tentar vender por conta. E aí no começo, cara, quando você é empreendedor de primeira viagem, assim, você faz um monte de cagada, né? E aí a gente construiu um sistema, acho que em 2014, 2013, para gerenciar reservas de hotéis, assim, que era justamente para Brotas, né? E aí eu fui aquele empreendedor, cara, que queria fazer um negócio perfeito antes de lançar. Vou quebrar o Airbnb agora. Não, nem tinha Airbnb na época ainda. Olha só, você podia ter quebrado o Airbnb. Ou até tinha, mas não era famoso ainda, entendeu? E aí, tipo, a gente foi fazendo essa ideia, colocou, mas com a ideia, tipo, vamos fazer o cenário perfeito antes de colocar. A gente ficou nessa. Ficou um ano e pouco, só tentando buscar o cenário perfeito. A hora que foi ver, tipo, passou o time, já não rolou nada, não tinha um cliente, tipo, falei, cara, abandonei a primeira ideia. Aí nessa outra empresa que eu passei, cara, sempre fui workaholic, então, tipo, trabalhava pra caramba. E aí comecei a pegar firme nessa empresa e eu sempre comentava com um cara lá que eu tinha vontade de empreender e tal. Em um determinado momento ele acabou me chamando para ser sócio da empresa. Então, aí eu entrei nessa empresa, passei lá uns 5 anos nessa empresa, foi onde eu consegui me desenvolver bastante, assim, no sentido de... porque eu tive muito contato com o vendedor, gestor de vendas, diretor de vendas. Foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de vendas. Cara, aí eu comecei a pensar e vi um monte de ideia na cabeça que eu queria implementar. Só que eu era aquele sócio minoritário, não tinha ação dentro da empresa, assim, não era a palavra final. Eu precisava andar com as próprias pernas. Então, tipo, ali ela tinha uma linha de trabalho e é natural. E aí, beleza. Nesse momento, cara, foi quando eu falei, cara, agora tá na hora de arriscar. Então, já tinha conhecimento sobre vendas, já tinha estudado bastante. Eu desenvolvi muito sistema para vendedor, então vendia horas de serviço. Então eu já tinha vendido, fazia desenvolvimento para quem era desenvolvedor, para quem era vendedor. Falei, cara, agora vamos ver o que vai rolar. E foi aí que eu saí dessa empresa, tomei a decisão. Não cheguei para negociar, falei, cara, tô saindo porque eu quero seguir essa linha, você quer nessa, faz total sentido você continuar da sua forma, eu vou continuar da minha. E foi aí que surgiu a Sales Time, cara. E que ano que foi isso? Isso foi em 2019. Ah, é recente. Foi... Que legal, cara. Eu tomei essa decisão, foi em maio de 2019. No finalzinho de 2018 eu fui pra Floripa. Passei uma semana na casa de um amigo. E na semana eu visitei várias empresas lá. Tipo a RD Station, MeTime, Softplan. Tipo, conhecendo os caras lá e perguntando como que foi a jornada deles e tal. Isso me inspirou bastante. Eu falei, cara, se eu ficar aqui eu vou estagnar. Então preciso... arriscar, que é o que o empreendedor faz, cara. Você vai para um negócio e você não tem certeza vai dar certo ou não.
Ou como disse o Clemilton no outro problema, o empreendedor é o cara que procura problema, no outro programa, aliás. Exatamente. Primeiro você arruma um problema pra você, pra tentar resolver o problema dos outros. E em algum momento você chegou a assim, se enxergar como alguém de vendas e não de tecnologia? Se não fez isso, proponho que faça a partir de agora, cara. Não consigo medir o seu conhecimento em tecnologia, mas o seu conhecimento de vendas é bastante avançado. Cara, aí que foi a mudança de chave pra mim. E foi um desafio, porque até então, cara, eu era desenvolvedor. Desenvolvedor que conversava com vendedores. Só que eu tive muito essa pegada no início. Eu não era aquele desenvolvedor, cara, você recebe a demanda, vai lá e faz e boa. Era desenvolvedor que não, eu queria saber por que eu tava fazendo aquilo. Quem que ia usar aquilo? Um desenvolvedor consultivo. Existe esse diabo aí? Tem, cara, tem muita gente que é... Desenvolvedor consultivo. Exatamente. E então eu era muito curioso, entendeu? Então isso me instigou, cara, e eu gostava de ler também. Então em 2019, eu li acho que uns 23 livros de vendas, assim. Tipo, foi uma porrada de livros que foi associando com as coisas que eu fazia no passado. E às vezes fui dando nome para algumas coisas que eu nem sabia que existiam, entendeu? Eu fazia, mas não sabia que tinha aquele nome. Fui associando tudo isso. Aí em 2019, em agosto, a gente começou a desenvolver o software de CRM. A gente terminou o desenvolvimento praticamente em dezembro. Foi quando a gente começou a trazer os primeiros clientes ali. E, cara, daí em diante, cabecei em vendas. Falei, cara, agora eu preciso focar nisso aqui. Eu preciso pegar tudo o que eu sei até hoje, transformar isso num pacote de serviços que eu consiga oferecer. Então, a ideia era, primeiro, colocar isso dentro de uma ferramenta. Só que eu já aprendi lá atrás que eu não precisava ter a ferramenta perfeita. Então, cara, a gente lançou uma ferramenta que era ruim no começo. Tipo, te ajudava, praticamente era um Excel lá que listava as oportunidades que você tinha. Mas aí, com isso, eu já consegui os primeiros clientes que foram me dando feedbacks para que a gente pudesse ter um direcionamento. O que a gente precisava focar, o que a gente precisava colocar dentro da ferramenta. E aí, a ideia era ser um software de CRM. Só que a gente percebeu também que algumas empresas que a gente estava colocando não sabiam vender. E, cara, então... que tal eu linkar o software com o conhecimento que eu tenho de como vender? Formatei o MVP também da consultoria e fiz a mesma coisa. Coloquei em algumas empresas. E, cara, aí daí em diante é um processo de evolução contínua que a gente tem de faz um treinamento, faz uma consultoria, pega um cliente do CRM, estuda, entende por que esse cara precisa daquilo, o que a gente pode fazer para melhorar. Desde o momento que a gente lançou até hoje, cara, a gente evoluiu muito, assim, muito. Tanto de ferramenta de consultoria, de conhecimento, do que funciona, do que não funciona. Então, a gente já atendeu mais de 60 empresas. Então, tá bem legal, assim, o trabalho que a gente tá fazendo. Show de bola! Felipe Traína da Sales Time. Felipe, espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim. Obrigado pela participação aqui no GalataCast. Muito obrigado pela sua audiência, você. Fique conosco e até a próxima.